Louvado, engrandecido seja Deus. Muito difícil pregar sobre este lugar, porque eu conheci também o pastor Bandeira há poucos tempos, homem de Deus, homem com palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz, a missionária, a pastora aqui também. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei um pouco preocupado, ainda estou um pouco preocupado pela responsabilidade e tal. Mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que o Senhor venha ter misericórdia de mim e venha conceder a graça de falar da sua grandeza, dos seus feitos e da sua maravilha. Falar do seu poder, do seu nome e da sua virtude. Que é para isso que nós viemos nesta noite, para adorar o Senhor, para buscar e conhecer aquele que fez conhecido de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo de número 8. Engrandecido é o nome do Senhor Deus de Israel, que por título diz assim, João, no Evangelho de João, no seu capítulo de número 8, no seu versículo de número 30, que diz assim: Jesus maior que Abraão. Louvado seja Deus. Glória. No Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 8, no seu versículo de número 30 em diante, Jesus maior que Abraão. Eu vou estar lendo, não tomar muito tempo dos amados irmãos. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondendo-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui, para a glória do Senhor. Possa tomar o seu assento. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos Jesus instruindo um povo judeu, um povo que nasceu debaixo de uma promessa, um povo que foi adquirido, uma nação adquirida, uma nação amada, escolhida pelo Senhor, uma nação ao qual o Senhor Deus os chamou desde a era de Abraão. Por Abraão começou ali os hebreus, que se tornaram os judeus. E aqui Jesus vem instruindo aqueles que creram nele. Nesta noite Jesus está falando comigo e contigo, porque nós cremos no poder dele. Nós cremos que ele pode fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Nós cremos que ele vem. Nós cremos que ele ressuscitou, como foi dito já neste lugar. Então ele começa a lhe dizer, mas nós bem olhamos através desta palavra, e nós vejamos que Jesus, ele está falando para um povo que ele escolheu. Jesus está ali chamando a atenção e dizendo para eles o que era necessário, porque eles diziam: somos filhos de Abraão, Abraão é o nosso pai, Abraão é a nossa geração, nós somos geração de Abraão, aquele a quem Deus amou, aquele a quem Deus chamou. Então eles estavam se apegados. Nós, como ser humano, se apegamos a algumas coisas, a alguns costumes, se apegamos a um irmão. Aí vem Jesus e diz assim, se nós observar, ele vem dizendo: se vós verdadeiramente fosse filhos de Abraão, vocês tinham me conhecido, porque Abraão, ele vem nas escrituras falando ao meu respeito, falando a respeito de Cristo, falando que Cristo viria,
que Ele viria para libertar o cativo, que Ele viria para libertar o oprimido, que Ele vinha trazer a salvação, trazer cura aos enfermos, abrir os olhos aos cegos. Ele vinha libertar o povo que se encontrava cativo. Mas é necessário que eu e você venha entender uma coisa. Como fala em libertação, nós sabemos que Ele tem o poder de libertar. Mas é necessário que você crê naquele que tem o poder de libertar. É necessário que você se achega àquele que tem o poder de trazer a libertação sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos, sobre os nossos irmãos, vizinhos e conhecidos. Então nós vemos aqui, o povo judeu falava de Cristo, eles pregavam a respeito a Cristo. Mas quando Cristo chegou, ele estava tão focado só em pregar, só em dizer, que quando Cristo bateu na porta, eles não abriram. Às vezes nós falamos de Cristo, nós pregamos um Cristo maravilhoso, aquele que tem o poder de salvar, de libertar, de curar. Mas quando nos encontramos enfermos, nós não cremos que Ele pode nos curar. Quando nós olhamos para alguém que vê alguém oprimido, alguém cativo, nós não cremos que verdadeiramente o Senhor tem o poder de quebrar os grilhões do adversário sobre a vida do cativo. Então hoje é um culto de libertação. Quando a gente falamos em libertação, nós vemos que o Senhor libertou de várias maneiras. Libertou gente da prisão do adversário, das cadeias do inimigo, como ali o gadareno. Libertou a filha de Jairo da morte, e muitas mais coisas. Mas aqui ele vem pregando para um povo que dizia povo de Deus, que era o judeu. Ele estava pregando, dizendo para eles: vocês têm que se libertar das suas mentes que estão cativas. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, crendo, mas às vezes nós estamos com a mente meio cativa. Então o Senhor Deus quer nos libertar. Chamamos a liberdade. Ele chamou a mim e a você a liberdade. A liberdade do quê? A liberdade de ter a ousadia, a autoridade pelo seu Espírito Santo, de colocar as mãos sobre os enfermos, ele ser liberto da enfermidade, de dizer àquele que está cativo, aprisionado pelo adversário, dizer assim: bate em retirada, sai da vida dele. Nós precisamos ter essa liberdade no Senhor. Então ele disse ali ao povo: se conhecereis a verdade vos libertará. Quanta gente não conhece esta verdade e falta a libertação. Temos exemplos bíblicos, que estava ali quando o Senhor chamou ali os 12 apóstolos. Ele era a verdade, estava no meio dos 12 apóstolos e pregava a verdade, aqueles 12 apóstolos. Mas nós sabemos que tinha um ali que não conseguiu a libertação, estava aprisionado, estava cego espiritualmente. Porque não é necessário, não basta só crer, não basta só ouvir a verdade, mas sim praticar esta verdade. Qual é a verdade, ó pastor? É a verdade que aqueles que amam ao Senhor obedecem ao Senhor, que aqueles que se achegam ao Senhor têm que saber que Ele é galardoador para os que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui na Bíblia também, quando aquela mulher que é chamada pecadora chegou aos pés dele, derramou um unguento e ungiu os seus pés. Ele olhou para ela e diz assim: perdoado está os teus pecados, mulher. Aleluia. Aí eu e você paramos e olhamos e observamos e perguntamos: mas por que o que fez Cristo dizer àquela mulher que os seus pecados estavam libertos? Foi o ato que ela reconheceu. Ela reconheceu: Ele é santo, Ele é puro, eu não sou digna, mas eu vou derramar o meu melhor, eu vou me lançar aos seus pés, eu vou chorar sobre os seus pés, porque Ele é o melhor, Ele é o caminho, a verdade é a vida. E quando ela se lançou aos seus pés,
Ele diz: perdoado estão os teus pecados. Ninguém naquele ambiente entendeu aquele ato que Jesus diz perdoado. Eles olharam e diziam: quem é ele para perdoar? Porventura diz ele que é profeta e não conhece, que ela é pecadora, que ela é isso e aquilo. Aí Jesus vem e diz assim: aquele que mais deve, quando é perdoado, mais é amado. Quando eu e você reconhecer que nós não era dignos de estar aqui adorando ao Senhor, nós vai entender e compreender que nós devemos amar a Ele de todo o nosso coração, de nosso todo entendimento, de toda a nossa alma. Quando eu e você entender e compreender, eu estou aqui por graça, eu não merecia, mas Ele me deu a graça de chegar aos seus pés. Nós o amaríamos de todo o nosso coração. Glória a Deus. E o que ama, obedece, dá ouvido à verdade, ouve a verdade e pratica esta verdade. Porque não é só conhecer a verdade, mas é deixar a verdade nos limpar. É duro chegar alguém para nós e dizer assim: melhora nisso, melhora naquilo. A verdade, ela dói, ela machuca. Nós vemos o mesmo apóstolo Paulo ali, quando ele chegou uma certa vez na cidade ali de Gálatas, e ele estava ali conversando com os demais apóstolos. Estava ali um homem que numa pregação conquistou 5.000 almas para Cristo. Estava um homem ali que andou com Cristo, chamado Pedro, um homem que diz assim: eu te amo, Senhor, de todo o meu entendimento, eu vou apacentar as tuas ovelhas, eu vou dar a vida por ti. E estava ali conversando com Paulo e os demais irmãos gentios. Mas quando chegou os judeus da circuncisão, ele começou a afastar, ele começou a se afastar dos gentios. E Paulo, ali na autoridade, na ousadia do Espírito, chegou e disse assim: olha, por quê? Se você faz isso, você ainda não está liberto. Por que deixa isto? Até agora tu estava conosco. Só porque chegou mais algumas pessoas, tu vai distanciar de nós. Então nós temos que entender que às vezes nós mesmos na casa, na presença, se nós não se cuidar, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos cometendo erro nas nossas vidas. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Que nem eu e você é perfeito, perfeito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então que nós possamos fazer que nem aquela mulher, lançar aos pés dele e reconhecer que ele é digno, que nós o adoramos, e adoramos em espírito e em verdade. E ele continuou falando, chegou mais na frente e diz: a verdade ela liberta. Ali os judeus porventura dizem assim: porventura nós precisamos ser libertos do quê? Nós somos a nação eleita, como se fosse eles dizendo assim: nós somos filhos de Abraão. Aonde nós erramos? Qual foi o erro que nós cometemos, para que agora venha dizer que nós estamos sendo servos de alguém? Aí Jesus veio e diz assim: aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas ele pegou e diz assim: olha, mas eu digo uma coisa para você: aquele que o Filho do Homem libertar, sereis libertos. Então que o Senhor nesta noite tenha misericórdia de nossas vidas, das nossas famílias, e imputa sobre as nossas vidas a sua libertação, para que nós possamos ser verdadeiramente livres para o adorar o nome dele, que é digno de toda honra e de toda glória. E como eu estava dizendo, ele andou com os discípulos, ele pregava a verdade, ele era a verdade. Ele era não, ele é a verdade. Ele pregava a verdade, dizia a verdade. Não é a palavra que vem aqui dizendo assim: se conheceis a verdade vos libertará. Judas conheceu esta verdade. Quantos dos nossos irmãos não conheceram esta verdade? Quanto deste povo, esta nação, conhece esta verdade? Mas como eu disse, eu volto a dizer, é nós tomar posse desta verdade, começar a andar na verdade.
é nós aceitar a verdade, é nós aceitar aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. Um exemplo que eu olho na Bíblia e vejo, que uma certa vez tinha um rei em Israel, chamado Manassés, um homem idólatra, um homem que servia aos outros deuses, um homem que sacrificou criança a Moloque. Mas o Senhor foi olhando para aquilo, olhando, e chegou uma certa vez, levou aquele homem cativo para uma terra estranha. Mas o algo mais interessante foi o quê? Que Manassés, quando estava cativo, estranho, numa cidade estranha, cativo, acorrentado, olha o que aconteceu com Manassés. Ele lembrou do Deus de seu pai Davi. Isso significa que ele conhecia a verdade, ele sabia que o que ele fazia era errado, mas ele não quis andar na verdade, ele não quis deixar aquilo que era errado para andar na verdade. Então ele ficou cativo, aprisionado, escravizado. Mas quando ele lembrou, ele reconheceu: não, meu pai Davi serviu um Deus poderoso, um Deus que livra, Deus que guarda, Deus que liberta, Deus que cura, Deus que dá vida, Deus que tira a vida. Quando ele reconheceu e disse: Senhor, eu pequei, eu errei, mas agora eu reconheço que só Tu és Senhor. Deus emplacou para a oração daquele homem, quando ele reconheceu e acreditou na verdade, e libertou aquele homem dos grilhões do adversário, e restituiu aquele homem o seu reinado novamente. Então nós vemos que às vezes o povo está cativo, não é porque não conhece, irmão, é porque não pratica a verdade. Então Cristo, ele diz assim: eu vim para libertar. Aí nós ficamos naquela lá assim: não, eu não posso. Vai libertar no tempo de Deus, é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que faz isso, aquilo. Não, é Deus que liberta e cura, mas Ele cura aqueles que andam na verdade, que andam nele. Ele está dizendo assim: eu sou a cura da tua enfermidade, eu sou a libertação da tua casa, eu sou a libertação da tua família. Ele está dizendo: eu sou. É como se ele dissesse para mim e para você: me aceita, porque eu posso fazer o que tu não pode, eu posso libertar o que está cativo. É isso. Não é nós querer a libertação de nosso filho, ou da esposa, ou do esposo, não. É nós aceitar a Cristo, que Ele vai libertar. É nós aceitar a Ele, que a libertação vem automaticamente, porque nós creu no Todo-Poderoso, nós creu naquele que pode nos dar a libertação. Então nesta noite, como diz, é um culto de libertação. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, como eu já falei. A mulher foi curada, porque a mulher do fluxo de sangue, ela foi liberta daquela enfermidade. Cristo foi até na casa dela para libertar ela daquela enfermidade? Não, ela ouviu falar da verdade, ela ouviu falar de Cristo, ela ouviu dizer assim: olha, tem um Nazareno aí, que ele cura, que ele liberta, ele restitui. Então ela ouviu esta verdade e falou assim: ele está passando ali, então ele é a verdade, é ele que é a cura, eu vou tocar nele diferente. Então às vezes, irmão, é claro que a campanha ela estimula, como eu já disse outras vezes, ela estimula eu e a você a tomar uma atitude. Quando o Senhor Deus levanta seu servo, a sua serva, e põe algo para fazer, porque Ele sabe, Ele conhece da minha e da tua necessidade. A campanha em si, ela não cura, mas ela estimula nós a vir buscar. E aí Cristo vai nos falando: quer ser liberto? Quer ser curado? Como diz aquele cego: quer que eu te curo? Quer que eu te saro? Queres ser limpo? Ele diz: Senhor, quero que me limpa,
Então, se nós olharmos e observarmos, Cristo, ele foi até a casa de Jairo. Você fala assim, a menina não foi até ele, mas ele foi lá, porque Jairo, ele viu e entendeu, e falou assim, a cura está na cidade, eu vou atrás da cura, não a cura em si, mas eu vou atrás daquele que tem o poder de curar a minha filha, eu vou atrás daquele que tem o poder de operar na minha vida da minha filha, o que eu não posso operar. Então ele foi buscar a Cristo, porque Cristo é a vida. Ele diz assim, eu sou a vida e a ressurreição. É Ele, irmão. Se é Ele, o que nós temos que buscar? A Ele. Mas pastor, eu busco. Mas de que forma estamos buscando Ele? De que forma? Aquela mulher, ela chegou ali e depositou o seu melhor sobre os seus pés. Ela olhou e falou assim, é pouco isso aí. Começou a chorar, as lágrimas caindo sobre os pés dele, ela enxugando com o seu cabelo, ela falando assim, ele merece o de melhor. Como Paulo mesmo, uma certa vez, ele disse ali aos Hebreus, no seu capítulo número 12, ele apontou para aquele povo e diz assim, povo ingrato são vocês, que não reconhece o feito de Jesus Cristo sobre aquela cruz, sobre aquele madeiro. Olha para a cruz, olha para aquele que morreu sobre aquela cruz, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas assim, ele levou tudo isso com ele. Mas para eu e você ser livre de tudo isso, é necessário nós aceitar aquele que levou, é necessário nós se achegar àquele que levou todas essas coisas. Então é assim que nós alcançamos as nossas bênçãos, as nossas vitórias. É claro que Deus, ele abençoa, ele tem o poder de abençoar. A bênção, ela nos traz alegria, elas nos traz mais prazer às vezes de buscar ao Senhor, assim, como o Senhor me abençoou, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar adorando, porque Ele me enriqueceu, porque Ele me abençoou, Ele curou minha casa, curou meus filhos, me livrou de todo o mal, eu vou buscar por isso ou por aquilo. Mas nós lembramos de Abacuque, quando ele diz assim, ainda que eu não tenha nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que falta vinde, ainda que não falta gado no curral, ainda que as ovelhas minhas, tudo falta, todavia eu adorarei a Ele, porque Ele é digno de adoração, Ele é digno do meu louvor, do teu louvor. Então não espera receber para adorar, adora que Ele tem o de melhor para as nossas vidas. Nós precisamos nos libertar da mente terrena e ligar no alto. Nós precisamos, às vezes, libertar de nós mesmos. Mas como assim, pastor? Como pode dizer que um pastor precisa de uma libertação? Precisamos libertar de algumas coisas, que algumas coisas nós se apegamos. O judeu era apegado a tanto costume, como eu mesmo disse no livro de Gálatas mesmo. Quando ali o Senhor, sabendo e conhecendo, chamou seus apóstolos para pregar, e ele viu que haveria uma necessidade no meio deles. Ele mesmo foi lá e chamou um, e disse assim, vou te dar poder, eu vou te dar, chamar como apóstolo, para que tu vai buscar os gentios, porque eu chamei 12, dos 12 restaram 11, eu chamei mais um, mas eles não vão entender o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer na vida deste povo, desta nação. Ele levantou ali a Paulo para pregar aos gentios, para dizer para eles assim, olha, eis que vocês tiveram a oportunidade de se achegar, então não desperdice essa oportunidade, não rejeite esta graça, se achega. Ele disse ao Gálatas assim, pelo seguinte, vocês começaram no Espírito, agora vocês querem terminar na carne, porque chegou ali os judeus dizendo, não basta só aceitar não basta, tem que circuncisar.
Ele estava pegado a uma coisa. Ele estava pegado ainda à lei. Porque a lei diz isso, a lei diz aquilo. Então Paulo chegou assim e diz: eu estou crucificado, não é na lei. Eu sei que a lei veio de Deus, mas Deus enviou um que cumpriu a lei por mim, porque a lei eu não era capaz. Então hoje eu estou crucificado não na lei, mas sim em Cristo. Se eu estou crucificado nele, eu não vivo mais, mas ele vive em mim. É isso que nós temos que deixar. É nós parar de querer viver o nosso eu. Eu queria assim, eu queria desse jeito. Não, como é que Cristo quer que eu viva? Para que nós vivemos na vida dele, para que nós temos a mente de Cristo, para que nós temos a liberdade que Cristo nos chamou para a liberdade. Só assim seremos libertos, se viver a mente de Cristo. Assim nós seremos libertos. Então é isso que nós precisamos entender e compreender, que Cristo chamou a mim e a você para uma grande liberdade. Mas para essa liberdade acontecer na minha e na tua vida, nós temos que lançar aos pés dele. Nós temos que viver como ele viveu. Como foi que Cristo viveu sobre esta terra quando ele veio aqui? Nós nunca viu dizer que Cristo ali agiu mal com alguém. Nós nunca viu dizer que Cristo ali reagiu, teve uma reação sobre a ação de alguém. Nós vimos ali quando ele foi levado ao matadouro, apanhando, chicoteado, humilhado, cuspido, e ele ficou calado. Agora eu e você, alguém levanta contra as nossas vidas, nós inchamos o cabelo, levantamos o tupete e começa a pular para lá e para cá, e ainda temos a cara de pau de dizer: eu sirvo um Deus todo poderoso, eu sou de Cristo, eu não vou aceitar porque eu sirvo a Cristo. Que Cristo que nós servimos, se nós não andamos como ele andou? Essa é a verdadeira caráter do cristão. Quando anda em Cristo, que vive em Cristo, suporta o que ele suportou, anda como ele andou, anda como ele nos ensinou que nós devemos andar. É isso que Cristo quer da sua igreja, é isso que Cristo quer do seu povo, que nós amamos um ao outro, que nós cremos que ainda que hoje não esteja bem, mas amanhã estaremos melhor, que nós cremos que aquele que está cativo hoje, se eu e você acreditar, se eu e você orar, Deus vai lá e faz a obra e liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que lembrar quem era eu, quem era você, e olha o que Deus fez conosco, nos deu a graça da libertação, para estar aqui nesta noite, não pregando, irmão, mas bem dizendo o seu santo e eterno nome, dizendo que ele é ainda a salvação, que ele é a cura, que ele é a liberdade. Quer liberdade? Se lança aos pés de Cristo, crendo e acreditando que ele tem poder para fazer muito mais que eu e você possamos imaginar. É isso que está faltando. Nós temos que se libertar das mentes cativadas, crendo só no que está vendo. Nós temos que crer no sobrenatural, ser como aqueles 3 jovens ali na Babilônia, que ali o pessoal ali, Nabucodonosor olhou para eles e disse assim: olha, eu fiz uma estátua, e eu quero todo mundo adorando essa estátua. Mas aqueles 3 jovens lembrou de uma coisa: eu sirvo um Deus que ele diz assim: não prostei diante de uma estátua, então não vou prostrar. Ele assim: então vou jogar você na fornalha. Ele falou: quer jogar, joga, mas prostrar aí eu não posso, não prostro. Obedeceram, e o filho estava com eles naquela fornalha. Deixa oprimir. Não vou não, porque eu tenho que aceitar porque é meu patrão, eu tenho que aceitar porque senão vai me mandar embora. Esquece, você serve a Cristo, irmão. Eu tenho que agradar isso e aquilo. Nós temos que agradar a Deus. É por isso que nós vemos, não dizendo em todas, nós vemos um povo que serve ao Senhor, mas a maioria um povo enfermo, não enfermo de enfermidade,
mas um povo que não vê mais milagre de Deus, um povo que não vê mais um coxo sair correndo no meio da igreja, um povo que não vê mais um endemoniado sendo liberto, um povo que não vê mais aqueles que estão no vício sendo libertos dos vícios. Será por quê? Será que Deus não opera mais? Ou nós não estamos mais agradando o Todo-Poderoso? Não está dando mais lugar para Ele operar nas nossas vidas. Nós até queremos uma família em paz, nós até queremos um filho liberto, um irmão liberto. Quem é que não quer, irmão? Dura coisa é quando você tem na família alguém que é perturbado, alguém que é transtornado, alguém que é dos vícios. Imagina, irmão, como é difícil. Imagina, irmão, eu mesmo tinha um irmão que quando cheguei para São Paulo, ele saía para beber, e a gente já ficava preocupado só dele ir no bar. A gente já ficava imaginando aquilo. E um dos meus irmãos, ele olhava para aquilo, e ele falou: não vou aceitar isso não. Começou a buscar ao Senhor, não viu resultado até hoje, irmão, mas nem por isso nós deixamos de acreditar que Deus vai fazer a obra na vida dele. Então ele viu e entendeu, falou assim: olha, para ser liberto dessa opressão, eu vim dizer que Cristo livre, Ele liberta, então é a Ele que eu vou buscar. Aí hoje ele se encontra afastado, aí eu falo para ele, ele fala assim: olha, eu não estou na casa não, mas eu estou muito alegre porque as minhas orações eu vejo que alcançou a minha família. Muitos estão na presença do Senhor. Eu olhava e dizia que meus 14 anos servindo a Deus seria em vão, mas quando eu vejo tu na casa de Deus, eu vejo minhas irmãs na casa de Deus, a minha mãe, eu me alegro mesmo estando afastado. Eu me alegro porque eu sei que foi fruto das minhas orações. Eu acreditei naquele que diz que cura, que salva e que liberta. Então eu olho para Ele também. Então a minha esperança não perdeu, porque eu entendi uma coisa. Ele falou: eu não pude fazer nada, mas ao mesmo tempo eu pude sim, porque eu coloquei sobre os pés daquele que pode tudo. Fez que nem esta mulher, ela chegou e lançou aos pés daquele que pode. Fez que nem a mulher do fluxo de sangue, ela se lançou aos pés daquele que podia livrar daquele mal. Então tem mal da tua vida, e só Deus pode nos dar a liberdade. Só Deus. Então nesta noite, sai daqui acreditando que Deus ainda Ele opera, que Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua salvando, Ele continua libertando. Só Ele pode libertar, só Ele pode curar, só Ele pode dar a vida. Mas é necessário que você crê, que você acredita, que você tome posse dessa bênção, dessa vitória, e tenha uma família liberta para a glória do Senhor. Aqueles que estavam cativos não vão ficar mais cativos, porque a liberdade vai chegar lá, por causa que você acreditou, você tomou posse, você creu. Não foi a filha de Jairo que disse assim: vai lá buscar o mestre para que eu venha ser curada. Foi seu pai. Foi o pai que foi lá. Então pai, mãe, não desista da sua casa, não desista da sua família, dos seus familiares, não desista do seu vizinho, não desista não, continua perseverando, continua buscando, porque ele diz assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então passa para ele a verdade, sem precisar falar, irmão, vivendo como Cristo nos ensinou. Que Paulo mesmo disse: não precisa abrir a boca para pregar o Evangelho, porque nós somos a carta de Cristo nesse mundo. Agora, como é que está sendo a carta de Cristo na minha e na tua vida? Ele estava dizendo assim: não é necessário ficar pregando não. Nós, a igreja, eu entendo a igreja, eu entendo o ser humano, eu entendo o homem, também sou pastor, eu entendo o pastor pelo amor que tem pelas almas, pelas vidas. Mas se nós, igreja, parasse de preocupar com o mundo lá fora, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que pregar, eu tenho que mostrar, eu tenho que dizer. Se nós parássemos, não é Cristo que fala, falo eu. Se nós parássemos de buscar o mundo,
e focasse em buscar a Jesus Cristo, o mundo ia ver Jesus Cristo em nós. Não precisava nós sair atrás não, que eles iam vir e entrar, porque eles iam olhar para nós e iam ver Cristo em nós. Como o pastor José Bandeira diz ontem, quando nós chegar em um lugar, nós temos que mostrar, não a nós, mas sim a Cristo, porque é Ele que nós servimos. Nós vejamos quantos pais chora, clama, querendo a libertação de um filho ou de uma filha, e esquecendo que ele precisa mostrar para ele a Cristo, que não é ele que não pode fazer nada, mas sim Cristo quem pode fazer. Então sai convicto deste lugar nesta noite. Todos nós venha entender pela graça do Espírito Santo, que nós possamos fazer sim, é mostrar para o mundo que Cristo está em nós. É nós buscar a Cristo, para que o mundo veja que Cristo está em nós. Não nós querer buscar o mundo para trazer para Cristo, mas sim buscar a Cristo, para que o mundo olhe e veja que verdadeiramente Cristo está em mim e em você. E o Evangelho vai voltar a ser diferente novamente. Por quê? Porque se nós ligar só nele, entender e compreender que Ele é quem faz a obra, o mundo vai passar aqui, vai olhar e vai ver a Cristo neste lugar. Cristo verdadeiramente está nesta casa. Então vamos esquecer o mundo um pouco e vamos focar no alto, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas agradecem o nome do Senhor.